representação, entendimento, informação, comunicação, contextos, expressões, tudo isso está associado a uma das temáticas mais fortes que nós temos na geografia. Qual é essa temática? A temática é mapas, a temática é planisfério. Mas como isso? Vamos entender um pouquinho o que é um mapa, vamos entender um pouquinho qual é a importância, vamos entender um pouquinho quais são as principais funções e, sobretudo, vamos entender e compreender como os mapas estão sendo usados na atualidade. Mas antes disso, é lógico, é claro, é evidente, eu não posso esquecer. Solta a vinheta, papai! A turma boa do canal Bora Atualizar. Como nós falamos antes da vinheta, mapas, planisférios é a nossa temática dessa super aula. Não esquece que é uma das temáticas mais, vamos dizer assim, raiz. É uma das temáticas mais originais que nós podemos falar sobre geografia em geografia. Por quê? Porque falar de mapas, realmente mapas, né, como representação da realidade, jamais associe mapas à reprodução da realidade. Por quê, professor? Porque quando você diz que o mapa é uma reprodução da realidade, isso antes de Cristo, tá? Ou depois de Cristo, ou agora em 2022, você vai estar associando, você vai estar afirmando que toda vez que você pega a qualquer realidade terrestre e coloca em um plano, em uma folha de papel, você não tem a presença de distorções. E isso não existe, tá? Isso não existe. Todo planisfério ou mapas, cartograma, apresentam e apresentarão sempre distorções ou deformações. Gostou dessa? Quanto aos ângulos, quanto às formas e quanto às distâncias. Existe mapa perfeito? Não. Tá? Por mais digital que ele seja. Existe mapa fiel à realidade? Não, cara. Por quê? Porque você está falando de representação. E quando nós falamos de uma representação de qualquer ponto, de qualquer elemento, de qualquer fato, de qualquer contexto histórico junto ao espaço, em um plano, você vai estar colocando o seu ponto de vista. Tá? Quem produz mapa, historicamente falando, sempre colocavam e sempre colocarão os seus pontos de vista. Por quê? Porque a expressão neutralidade, tá, junto à presença, à confecção de mapas, não podemos associar. Repito, a expressão neutralidade não está associado à cartografia, porque a cartografia, essa geociência, essa arte, essa técnica, essa ciência de reproduzir um mapa, ou confeccionar um mapa, ou produzir um planisfério a partir das realidades terrestres, sempre esteve atrelada ao quê? Ao poder. Sempre esteve atrelada a contextos nas quais ou mostrava, ou melhor, ampliava, ou simplesmente escondia, ou simplesmente mentia sobre aquela realidade. Por isso que muitas vezes, muitos teóricos afirmam que os mapas mentem, tá? Que os mapas escondem, tá? E outras teorias e outras correntes também da cartografia dizem que os mapas expõem, que os mapas externam as realidades. Então, quando nós falamos disso, tá? É para você entender que essa expressão neutralidade, ela não está presente, ou ao menos ela não participa, tá, da história da cartografia. Eu falei antes de Cristo, há um segundinho atrás, porque na realidade é para você entender que a forma de representação, que a forma de comunicação, que a forma de expressão, tá, utilizando diversas linguagens ou uma linguagem só, que conectem com o contexto naquele momento, tá, sempre esteve atrelado à humanidade. Traduzindo em poucos, traduzindo em miúdos, os mapas sempre acompanharam a humanidade. Almeida, mas professor, o mapa hoje é digital, eu tenho o Waze, eu tenho o Uber, exatamente, que são formas, que a gente vai ver daqui a um segundinho, formas e funções que os mapas têm hoje. Mas coloca isso na tua cabeça, ao longo do tempo, ao longo dos arranjos espaciais, em todos os momentos de organização do espaço, os mapas estiveram presentes, com as suas ideologias, tá? Com as suas opiniões, com os seus traços, com as suas cores, com os seus teores, com os seus tons.
Isso é inerente. Então a geografia sempre está casada com a cartografia, mesmo que algumas pessoas e algumas correntes afirmem que a cartografia vem perdendo a sua razão de ser. Não, a cartografia não perde a sua razão de ser. Por quê? Porque ela está associado a momentos, ela está associado ao poder. Esse poder que pode ser político, esse poder que pode ser militar, esse poder que pode ser cultural, esse poder que pode ser financeiro, esse poder que pode ser, por exemplo, militar. Repetindo pela segunda vez. Prova disso, ao que a Rússia está associado à Ucrânia nesse exato momento. Daqui a algum tempo você vai estar assistindo esse vídeo que está sendo gravado em 2022. Então você vai associar o quê? Para me explicar o que está acontecendo junto ao conflito Rússia e Ucrânia, eu sempre vou recorrer ao quê? A um mapa. Seja ele o mais tradicional, seja ele o mais digital que você possa ter. Então sempre associa isso, tá? Mapa sempre está associado ao que nós chamamos literalmente de quê? De representação da realidade. Beleza? Então a cartografia não perdeu sua razão de ser, tá? Quando se fala em cartografia, você tem da mais básica à mais aplicada, que alguns livros trazem, ou alguns autores trazem, com a expressão cartografia específica, cartografia temática, mas enfim, a cartografia faz parte dessa evolução da organização espacial do mundo inteiro. Mas ressalto, sempre associado à questão política, sempre associado à questão militar, sempre associado, sobretudo, às questões econômicas. Aí você deve estar se perguntando, mas canal Boa Atualizar, quais são as funções então desse negócio tão importante que acompanha, tá, toda a organização espacial do mundo inteiro? Vamos lá. Uma das principais funções do mapa, é a básica, raiz, é a localização geográfica, né? E essa localização geográfica está casada com quem? Com a orientação. Então, ao longo aqui no nosso canal, vamos deixar aqui também um cardzinho para você observar que a gente tem uma aula gravada sobre orientação e elementos de um mapa, tá? Localização, a orientação e, sobretudo, o mapa, como é uma representação da realidade, ele vai estar atrelado ao quê? A organização espacial. Como aquela área agrícola, como aquela área urbana, como o índice de desmatamento, como o índice de queimadas estão presentes, aumentaram, diminuindo. Porque uma das também funções básicas de um mapa é ampliar as realidades em um plano. Mas dependendo do tipo de escala cartográfica, e essa temática, a escala cartográfica, está presente, por exemplo, na nossa aula sobre elementos de um mapa. Aqui no canal Bora Atualizar. É justamente o quê? É justamente mostrar a evolução ou a involução de um fato social. Entende? Então a organização espacial também utiliza, tá, os mapas. Então sempre associe no momento de prova, no momento de exercício ou no momento de uma discussão, tá? Os mapas sempre estão presentes junto à humanidade. Essa super aula, gostou dessa super aula? Comenta, tá? Compartilha o nosso canal e, como sempre, aqui é o canal Bora Atualizar. Eu sou o professor Almeida Júnior. Para você ser aprovado, bons estudos!